Prezado professor, prezada professora, saudações. Eu espero que você esteja bem e esteja com saúde. Olha, hoje eu gostaria de falar contigo, falar um pouquinho sobre um tema que é fundamental, que é a questão do currículo. E eu intitulo esse vídeo da seguinte maneira: currículo, vida, caminho e identidade. No sentido de que essas três palavras definem muito, dizem muito sobre a concepção de currículo, de organização curricular, de orientação curricular do município de Três Lagoas. Precisamente eu gostaria de falar a partir da minha realidade sobre as orientações curriculares do município de Três Lagoas. Claro, nós sabemos que o documento que está em sua versão preliminar é um documento extenso, que carece de muito tempo para a sua leitura, né? Mas que precisa ser revisitado, revisado e estudado. Para que tudo isso aconteça, é necessário lê-lo, né? Sempre que for preciso. Por isso que nunca é demais falar de currículo, né? Bom, então, para entrar especificamente no capítulo 2, que é o que me interessa falar aqui hoje, de forma bem resumida, para o vídeo não ficar muito extenso, eu gostaria de perguntar: você sabe o que é currículo? Né? Você tem essa concepção clara do que é currículo? Né? Porque é um tema, de fato, como disse, que gera diversos debates, está sempre presente nas formações continuadas, né? E traz muitas inquietações. Bom, primeiramente, eu acredito que a visão do conceito de currículo, ela precisa estar atrelada à realidade, ao contexto sociocultural dos estudantes. A partir do momento em que o currículo é criado fora dessa dimensão, ele perde o seu caráter essencial de recuperar a aprendizagem, de verificar as injustiças sociais, de estimular o conhecimento que precisa ser trabalhado, precisa ser desenvolvido com os estudantes. Por isso, é necessário chamar a atenção. As orientações curriculares precisam estar atreladas à dimensão sociocultural mais próxima, aquilo que a gente chama de mundo circundante, né? Na filosofia tem esse termo, mundo circundante, ou mundo vivido dos nossos estudantes. E, ao meu ver, o documento, né, das orientações curriculares de Três Lagoas contempla e muito essa dimensão, a dimensão de estar presente, de trazer presente o estudante e o seu mundo vivido, o seu mundo circundante, para a construção do documento, né? Para o texto do documento. Todo documento está norteado por três princípios fundamentais que nós precisamos sempre estar destacando. Quais sejam? O ensino e a aprendizagem, a diversidade e a cultura. São três elementos que precisam estar sempre em debate e precisam estar sempre contemplados quando nós falamos da nossa organização curricular, da nossa orientação curricular. Outra coisa que aparece no capítulo 2, que é importante destacar, é a missão, ao meu ver, assim nomearia, a missão das orientações curriculares, do currículo de Três Lagoas. Qual seja? Promover a inclusão social e equitativa de conhecimentos. Nós podemos refletir, trazer aqui para a discussão, a ideia de que todos, independente da situação histórico, sociocultural na qual esteja inserido ou da qual proveio, ele precisa ter as mesmas condições de possibilidade de acessar o conhecimento. E além de ter as mesmas condições de possibilidade de acessar o conhecimento, ele precisa ser assistido nas suas peculiaridades, particularidades, a fim de que a equidade aconteça. Então, não se trata apenas de oferecer as mesmas condições a todos, mas de verificar as idiosincrasias, as peculiaridades de cada estudante, o seu contexto histórico, sociocultural e, a partir disso, promover nas nossas instituições de ensino o acesso equitativo dos estudantes à melhor forma de conhecimento. E com isso, nós temos a segunda missão, que é superar a homogeneização e a invisibilidade dos sujeitos. Superar a homogeneização significa entender que a sala de aula é composta por diversos indivíduos que estão em processo de se tornar sujeitos, né, e que precisam ser atendidos dentro das suas peculiaridades. Atividades planejadas de forma individualizada, que contemplem e que ouçam os clamores desses indivíduos, né, desses educandos, e que possam, de fato, afetar aquilo que precisa ser afetado, que precisa ser trabalhado nas suas peculiaridades, nas suas fragilidades, né? Nós precisamos, então, entender isso. Não homogeneizar significa planejar de forma individualizada, pensar que cada sujeito tem a sua
a sua dinâmica de vida, a sua história, a sua bagagem de experiência que ele traz para a sala de aula e, a partir disso, planejar de forma individualizada. Não homogeneizar é fundamental. Essa é a grande proposta do currículo. E, por isso, a valorização da diversidade. A diversidade vem para justamente mostrar que nós temos diversidade na escola e isso precisa ser entendido como um fator crucial na hora de planejar, na hora de preparar a atividade, na hora de lecionar. E aqui, quando nós falamos no conceito de sujeito, mais uma vez eu faço um apelo à filosofia. O conceito de subjetividade advém do latim subjectum, que, no fim das contas, trocando em miúdos e traduzindo, é o mesmo que a essência, a particularidade essencial do indivíduo. É mais uma terminologia sociológica, indivíduo, do que filosófica, mas a terminologia utilizada no documento, sujeito, é mais filosófica. E o que significa falar sujeito? Significa valorizar, olhar, enxergar aquilo que está além da aparência naquela pessoa que se manifesta na minha presença, que está junto de mim. Subjetificar é dar o valor àquilo que está além da aparência, porque o contrário de sujeito é objeto. Quando eu objetifico um sujeito, uma pessoa, aqui mais outro conceito aparece sociológico, já falamos do conceito de indivíduo, de pessoa e de sujeito. Quando eu olho para a pessoa e a rotulo, e pior ainda, a insiro na mesma situação de todos, ou seja, desprezando a equidade, eu estou objetificando essa pessoa, esse indivíduo, e não o tornando sujeito. Então significa olhar para além das aparências, para além dos rótulos, para além dos preconceitos. Portanto, o currículo deve ser essa produção cultural que está em constante fase de criação, constante desenvolvimento. E aí vem a ideia de caminho. É um caminho constante onde a gente para, onde a gente volta, a gente retrocede, analisa e continua a caminhada. É um constante caminhar. E esse constante caminhar, ele precisa, em cada parada, olhar ao redor e verificar nas beiradas do caminho quais são as placas, as sinalizações que estão me indicando para onde ir e por que ir. Ou seja, eu não posso simplesmente caminhar, seguir esse caminho sem olhar para os lados. E o que seria aqui, nessa nossa metáfora, o que seria aqui o olhar para os lados? Olhar para a realidade mais próxima, para aquilo que eu já disse, para o mundo circundante do estudante. Ver as suas exigências, as exigências que brotam da sua realidade, do seu contexto sociocultural, e a partir disso trabalhar, a partir disso criar, a partir disso planejar para que, por exemplo, lá na sala de aula, lá na atividade que eu vou desenvolver, o aluno possa aprender de forma estimulada, de forma prazerosa, porque nós sabemos que somente utilizando de metodologias que dizem respeito à realidade mais próxima do sujeito, a gente vai conseguir conquistá-lo, vai conseguir estimular o aprendizado da forma devida. Então eu preciso trazer para a minha realidade, para o meu contexto de aula, para minhas atividades desenvolvidas, o mundo vivido deste meu estudante. E por isso que o currículo ele precisa ser o tempo todo contextualizado. Então, assim como o currículo deve ser contextualizado, o aprendizado também deve ser. Então nós temos que contextualizar as mais diversas necessidades de desenvolvimento da aprendizagem ao contexto, à realidade mais próxima desse estudante. E sempre tendo-o como norte. Quem? O próprio estudante. Ele deve ser o norte. Ele deve ter participação ativa, proativa. Aquilo que a gente chama de protagonismo estudantil deve estar presente na construção do currículo. Então, o currículo deve, sem dúvida, ouvir o apelo do estudante a partir da análise de conjuntura da sociedade, a partir da escuta mesmo individualizada dentro das instituições de ensino, dentro da escola. Então, o currículo se constrói não numa dimensão de cima para baixo, mas de baixo para cima, digamos assim, se a gente analisar a sociedade a partir dessa hierarquia. Lá na escola, no ambiente escolar e na própria sociedade, que surge a primeira escrita, a escrita inspiradora do currículo, que deve nortear todo o documento. E para isso, sem dúvida nenhuma, nós precisamos
de uma função diagnóstica, né, de uma atividade diagnóstica constante por parte das instituições superiores, né, por parte das instituições gestoras, por parte das instituições de ensino. Nós precisamos ter esse olhar de constante diagnóstico, de constante análise do clamor social, das necessidades de atualização e desenvolvimento que a ciência impõe, que a sociedade impõe, que a tecnologia impõe, né? É necessário, então, essa atividade diagnóstica constante. E, por fim, nós precisamos inserir também a ideia do ambiente formativo e acolhedor. A escola, né, precisa estar sempre atenta aos clamores dos estudantes e permitir que eles tenham voz ativa na escolha do melhor processo, da melhor didática, da melhor metodologia na prática de ensino. Só assim ele vai se sentir à vontade para contribuir. E lembrando, ele é peça-chave, fundamental, o estudante, enquanto sujeito, é peça-chave no desenvolvimento e na criação também constante desse currículo. Bem, então, como vimos, o currículo é vida, ou seja, a realidade, o mundo vivido, o dia a dia, o cotidiano, o apelo social do estudante que deve ser promovido a sujeito. Isso é uma construção, né? Ninguém se torna sujeito subjectum, né, da noite para o dia, mas é preciso construção. O currículo é caminho, é constante visitação, revisitação, revisão, desvio de rota, correção de rota e, por último, ele é a identidade. Então, ele só ganha a identidade, ele só ganha aquilo que é a sua missão fundamental, se tornar a identidade do município, se tornar a identidade do sujeito, estudante, do educando, a partir de todo esse processo de construção, de valorização do estudante, de valorização dos seus apelos, seus anseios, desse projeto cultural, social que se impõe. Veja, é só aí que o currículo se torna identidade. E mesmo essa identidade não pode ser vista como uma coisa engessada. Identidade no sentido de ser um número que nós temos na nossa identidade que não muda jamais, que vai permanecer até o fim. Não. Essa identidade ela é constantemente revisitada, reconstruída e repensada. Identidade no sentido de que dá, de fato, a conhecer a quem quer que seja o que é que o município de Três Lagoas pretende oferecer enquanto educação, enquanto proposta educativa, formativa à sua gente, ao seu povo, né? Nesse sentido, nós devemos entender a identidade, mas uma identidade que está constantemente em construção. Bem, finalizando, eu espero que esse vídeo curto, como tem que ser, possa te estimular a ler, a se aventurar nas partes introdutórias, principalmente, que é uma parte riquíssima do documento, da nossa orientação curricular, e a partir desse vídeo que nós possamos construir mais momentos de diálogo. Vamos continuar, vamos seguir nesse estudo do nosso documento, que é tão importante. Um grande abraço para você, fique em paz, tudo de bom.